amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje eu tenho um problema muito legal para você. Qual é o problema? O problema é o seguinte, provar que cosseno de 1 pertence ao conjunto diferença entre os reais e os racionais. Ou seja, é provar que esse número aqui é irracional, tá bom? É um problema que... ele não é muito bem um problema de geometria, tá? Mas é um problema que está associado a uma identidade lá algébrica, que eu sempre falo para os meus alunos em sala, né, para a galera que está aprendendo fatoração e tal, eu sempre falo, e é um bom exemplo aí para quem quer treinar uma fatoração legal e tal, quer treinar umas coisas envolvendo complexo e tal, é um bom exercício, tá bom? Tem outros do mesmo aspecto aí, tá? Mas a gente pode fazer desse exercício aí uma coisa bem especial, tá? Que ele tem um detalhe especial, tá bom? Bom, primeiro, pra galera aí que faz Olimpíada e tal, resolver esse problema aí, você poderia já resolver já com o teorema de Van Niven, tá bom? Qualquer dia, se eu tiver oportunidade, eu trago aqui no canal alguma coisa sobre esse teorema, mas para quem não sabe, procura lá, Van Niven, tá? Tem um teorema que ele trata justamente sobre isso, né? Sobre para ângulos racionais, para determinado conjunto de ângulos racionais, você tem seno ou cosseno, sendo um número também racional. Existem poucos valores, tá? Valores determinados para os ângulos que dão esse tipo de resultado, tá? E um dos resultados que não pode ser usado é o 1. Portanto, você já prova que o cosseno de 1 não é racional, tá bom? E sendo ele real, tem que ser irracional. E aí fica provado. Mas, para quem não conhece esse teorema, a gente vai fazer aqui de uma outra forma, uma forma que a gente vai usar aí, uma parada que tem até nos livros aí de Olimpíada e tal, tem um livro de um autor chamado Tito Andrescu, tá bom? Que usa essa técnica aí, que eu vou mostrar aí para vocês. Beleza, amiguinho? Bom, para provar que o cosseno de 1 grau pertence aos irracionais, eu vou afirmar o contrário. Eu vou dizer que cosseno de 1 grau é racional. Tudo bem? Então eu vou afirmar o contrário. Se eu provar que isso aí é um absurdo, então a gente consegue mostrar que o cosseno de 1 grau vai ser irracional. Tá bom? Então vamos partir do princípio que ele seja racional, tá? Bom, digamos que exista um número complexo z, tal que ele seja cosseno de 1 mais i seno de 1. É o que a gente chama de cis de 1. Tudo bem? Tranquilo? Bom, agora imagina o z de menos 1. Ele é o cosseno de menos 1 mais i seno de menos 1. O que dá o cis de menos 1. Tranquilo? Legal. Bom, se você resolver adicionar aqui, ó, z com z menos 1, você vai ter aqui, ó, i seno de 1 e seno de menos 1, isso aqui, ó, é menos i seno de 1. Então você vai cancelar esse termo com esse. E esse aqui, ó, cosseno de 1 e cosseno de menos 1 é a mesma coisa, tá bom? Porque quando o ângulo é negativo, não muda o valor do cosseno, tá bom? Bom, então a gente vai ter aqui, ó, o seguinte, quando o ângulo é negativo ali de 0 a π sobre 2, se você tomar o mesmo ângulo, só que negativo, o cosseno continua sendo a mesma coisa. É isso que eu quis dizer. Tá bom? Então, quando eu adicionar os dois, eu vou ficar com 2 cosseno de 1 grau. Tranquilo? Repara o seguinte. Eu poderia fazer também, antes de adicionar esses dois aqui, eu poderia fazer também a potência, né, desses números. Eu poderia escrever o z elevado a 45. O que daria o cis de 45 graus. Né? Por quê? Estou usando aqui a fórmula de Moivre. Né? A fórmula de Moivre, a primeira fórmula, ela diz o seguinte, se você pegar um complexo e elevar ele a um número, você pega o argumento e multiplica por esse número. Tá bom? Bom, agora que eu tenho z elevado a 45 tendo esse resultado aqui, eu posso fazer também o z elevado a menos 45. Tá bom? Vai ser um resultado também legal. Vou escrever ele aqui, ó. Z elevado a menos 45. Ficaria como? O cis de menos 45. Tranquilo? Show de bola. Hamilton, e por que o 45 foi o número que você arrumou? Porque o 45 vai gerar um absurdo pra gente. Você vai ver que isso vai ser muito útil.
Se eu fizer a adição aqui de z elevado a 45 com z elevado a menos 45, eu vou achar o seguinte, é cis de 45 mais cis de menos 45. Toda vez que você tem cis de θ mais cis de menos θ, você sempre acha 2 cosseno de θ. Sempre isso. Tudo bem? Fica aí como exercício você provar isso, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 2 cosseno de 45, porque a parte que está lá com i seno θ vai cancelar com a parte de i seno de menos θ. Entendeu? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora no lugar de 1 colocando θ, tá bom? É assim que se prova. Bom, só que 2 cosseno de 45 vale raiz de 2, tá bom? Bom, então a gente provou que z elevado a 45 mais z elevado a menos 45 é a raiz de 2, que é um número irracional. Tudo bem? Beleza. Bom, agora a gente vai parar um pouquinho aqui essa ideia e a gente vai mostrar uma outra ideia, tá bom? Qual é a outra ideia que eu vou mostrar para você? A outra ideia é o seguinte, eu vou usar aqui um teorema que é uma fatoração que no fundo é uma fatoração de Chebyshev, né? Para quem não conhece, depois dá uma busca aí esse nome, vocês vão ver. Quando eu tenho u elevado a n mais 1, com n sendo natural, tá bom? U elevado a n mais 1 mais v elevado a n mais 1, eu posso escrever isso assim, ó, u mais v, que multiplica u elevado a n mais v elevado a n, menos uv, que multiplica u elevado a n menos 1 mais v elevado a n menos 1. Tá? Se você multiplicar aqui, desenvolver e adicionar todo mundo, você vai ver que vai cair em 1 elevado a n mais 1 mais v elevado a n mais 1. Tranquilo? Show de bola. O que isso tem a ver com isso aqui que a gente está fazendo? Bom, repara o seguinte, que se eu fizer v igual a u elevado a menos 1, essa estrutura aqui se modifica e fica u elevado a n mais 1 mais u elevado a menos n mais 1 igual a u mais u menos 1, u elevado a n mais u elevado a menos n, menos u vezes v, né? Se u é o inverso de v e vice-versa, né? Se os dois são diferentes de zero, o produto deles vai dar 1. Tranquilo? E aí vai ficar u elevado a n menos 1 mais u elevado a menos n menos 1. Tá tranquilo? Menos n, menos n menos 1. Tá tranquilo. Show de bola. Tá, e o que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, que um número aqui elevado a um expoente, mais esse número elevado a um expoente negativo, o mesmo expoente, tá? Pode ser reescrito dessa forma. Tá? E repara o seguinte, tá? A gente vai usar uma indução aqui, você vai entender rapidinho o que eu estou querendo dizer. Ó. Repara que u mais u elevado a menos 1 seja um número racional. O que vai acontecer? U quadrado mais u a menos 2 vai ser u mais u menos 1 vezes o n aqui, no nosso caso aqui, é 2, né? 2 não, é 1, que aqui é n mais 1. Então é 1. Então vai ficar u mais u elevado a menos 1, menos 1, que multiplica. Bom, como o n vai ser 1, aqui vai ficar 1 menos 1 e 1 menos 1. Então vai ficar 1 mais 1. Tá? No caso aqui, 2. Repara que se u mais u elevado a menos 1 é racional, esse resultado aqui também é racional. U elevado a 2 mais u elevado a menos 2. Também é racional. Tá vendo? Racional, racional. Dois números racionais multiplicados, menos 2 vai dar um número racional, com certeza. Se eu quiser fazer o u elevado a 3 mais v elevado a 3, não o v, né? O u elevado a menos 3. A gente vai ter, né? Para escrever o u elevado a 3 e o u elevado a menos 3 adicionados, a gente vai ter que usar, pela nossa fórmula aqui, ó, a gente vai ter que recorrer ao u2 mais u a menos 2, né? E a gente vai ter que recorrer ao u elevado a 1 mais u elevado a menos 1.
não é isso, né? É o antecessor dele e o antecessor do antecessor. Então a gente vai ter que envolver U mais U a menos 1, aqui U a 2 mais U a menos 2, menos o produto dos dois que já vai dar 1, tá? Isso aí nunca vai mudar. E aqui o antecessor do antecessor vai ser U mais U elevado a menos 1. Repara de novo que esse aqui é racional, esse a gente já provou que é racional e esse a gente já provou que é racional. Então a gente vai usar, na verdade, aqui o argumento da indução forte, né? Como eu estou usando aqui o termo antecessor e o antecessor do termo antecessor, né, na nossa sequência, esse termo aqui sempre vai depender da racionalidade ou irracionalidade desses dois outros números, tudo bem? Como a gente mostrou, né, que a gente pode construir o próximo a partir de... A gente sempre pode construir o U2 mais U elevado a menos 2 a partir de U mais 1 elevado a menos 1. A gente também pode construir o U3 e o U elevado a menos 3, a adição dos dois, a partir do termo que tem expoente 2 e menos 2. Isso significa que esse aqui, no fundo, depende desse aqui, né? Se eu fizer o U elevado a 5 mais U elevado a menos 5, eu também vou depender do U elevado a 4 mais U elevado a menos 4 e do U elevado a 3 mais U elevado a menos 3, que dependem dessa linha aqui, que depende da linha anterior, que vai acabar dependendo, né, do nosso primeiro termo aqui, que eu tomei sendo racional, né? Então, se o primeiro termo for racional, significa que qualquer outro aqui que eu usar como expoente aqui também vai ter que ser racional, né? Essa ideia vai ser a ideia que eu vou usar aqui, né? Vamos dizer que esse primeiro aqui, ó, z mais z elevado a menos 1, seja racional. Vou dizer que é racional. Tá bom? Vamos dizer que 2 cosseno de 1 é racional. Por esse argumento, vou pegar aqui a canetinha verde. Por esse argumento, significa que o z elevado a 45 mais z elevado a menos 45 tem que ser um número racional. Por quê? Porque eu provei que, dado qualquer soma aqui, U mais 1 elevado a menos 1, se ele é racional, os próximos termos, né, os próximos termos usando expoentes naturais, também vão ter que seguir sendo racionais também, né? Por essa explicação aqui que eu dei, a gente usou uma indução forte aqui, tá bom? Só que isso é um problema, por quê? Porque quando eu calculei no braço lá z elevado a 45 mais z elevado a menos 45, eu achei raiz de 2. Ou seja, esse valor não é racional, né? Raiz de 2 não é um número racional. Ou seja, afirmar que esses dois aqui adicionados dá um número racional vai fazer a gente chegar num absurdo. Então significa que essa primeira afirmação aqui, de que esse número é racional, é um absurdo também, tá bom? Então 2 cosseno de 1 grau não pode ser racional. E se ele não pode ser racional, 2 cosseno de 1 grau tem que ser irracional. 2 cosseno de 1 grau é irracional. Portanto, a conclusão final é o seguinte, né, que cosseno de 1 tem que ser irracional. Por que isso? Porque o 2 é racional. Não tem como esse número ser irracional se o cosseno de 1 não for irracional, né? Então o cosseno de 1 pertence ao conjunto de diferença entre os reais e os racionais, né? Bem como a gente queria demonstrar ali no início. Belezinha, amiguinho? Show? Fala aí, amiguinho. Beleza? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. E aí, amiguinho? Gostou desse problema aí? É um problema que originalmente não é um problema de geometria. Tem mais ou menos a ver, mas não tem tanto a ver. A gente está começando a usar aqui, então, a forma aqui trigonométrica de um complexo, não somente para fazer continha, mas também para mostrar, né, em que conjunto determinado tipo de número pertence. Tá? Bom, acho que o grande passo aqui que a gente deu para poder usar esse problema foram 3 coisas, na verdade, né? O primeiro passo é usar o 45 como apoio, né? Porque o 45 ele foi um ângulo ali que levou a gente para uma informação muito importante, tá? E esse 45 funcionou muito porque o ângulo valia 1 grau.
e a gente sabe que se a gente usasse o 45 multiplicado por 1, a gente ia cair em 45, que seria algo proveitoso para a gente, tudo bem? E não necessariamente precisaria ser o 45, tudo bem? Poderia ser um outro expoente, tá? Se eu elevo ali a 30, por exemplo, tá? A gente ia ter Z30 mais Z menos 30, que daria 2 cosseno de 30, tá bom? Isso daria raiz de 3 e a gente usaria o mesmo argumento, tá? Mas acho que mais ou menos essa foi a ideia de colocar um expoente aqui que seja proveitoso pra gente, tá? Segunda ideia que foi muito legal aqui foi esse lema aqui de Chebyshev, tá? Uma fatoração que é bem famosa aí para o pessoal que compete em Olimpíada, tá? Esse tipo de fatoração aqui é muito importante. Tem muito problema do IME, tá? Que se você souber isso aqui, você consegue resolver, tá bom? Os problemas legais, assim, de álgebra e complexo deles, normalmente, você, se souber essa identidade, você consegue resolver também. Qualquer hora eu trago aqui no canal, tá? E uma outra técnica que foi importante aqui a gente usar foi a questão do absurdo, né? Você afirmar algo que a gente sabe que a gente pode estar afirmando uma coisa que seja errada e, de fato, provar que aquilo ali não faz o menor sentido. Portanto, o primeiro passo que a gente deu rumo à nossa solução, de fato, estaria errado. Tranquilo? Bom, eu espero ter colocado aí alguma coisa de qualidade, alguma coisa de conteúdo bom para você, tá bom? Nesse vídeo. Se você gostou, por favor, senta o dedo no botão do like aí, compartilha esse vídeo, fala desse canal para as pessoas, acessa aí o link do nosso canal lá no Telegram, que está aqui na descrição desse vídeo. Valeu? E ajuda o nosso trabalho aí a crescer e a ser divulgado. Aguardo você lá. Tchau, tchau.